Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Papo de Ouro. E aqui é um podcast onde vamos compartilhar histórias de pessoas incríveis e histórias de pessoas inspiradoras aqui da nossa cidade e região. E hoje estamos com a Alice Meira, fotógrafa, minha esposa. Não poderia começar com outra pessoa a não ser ela. Muito bem-vinda, meu amor. Obrigada, estou muito feliz pelo convite. Estou com uma expectativa maravilhosa para esse projeto e desejo sucesso para você. Bom, vou apresentar um pouquinho ela para vocês, depois ela fala para um pouquinho mais. Hoje, no Papo de Ouro, tenho a alegria de receber uma mulher incrível, que além de ser minha esposa, é minha parceira de vida e de negócios, Alice Meira. Natural de Ouro Preto do Oeste, Alice começou sua jornada profissional trabalhando no Selvas Restaurante, La Bella, entre outros, até se casar com Robson e juntos fundarem a RA Fotografia, e encontrou sua verdadeira paixão. Há mais de 12 anos, ela se dedica a registrar os momentos mais especiais das famílias, sempre com muita sensibilidade e talento. Mãe da Aurora e uma profissional que inspira, Alice está sempre buscando inovar e entregar o melhor para os seus clientes. Hoje vamos conhecer mais sobre sua trajetória e os sonhos que ela tem para o futuro. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bom ver a sua perspectiva aí. Só falei verdades. Ai. Bom, pessoal, se apresenta. Eu falei um pouquinho, mas quem é Alice? Eu sou Alice, sou filha da dona Iris Mária, do seu Zemiro. Venho de uma família muito humilde, né? Éramos eu e minha mãe. Minha mãe sempre cuidou de mim sozinha. Sempre, né, minha história é parecida com muitas outras pessoas também, que é onde a mãe se torna pai e mãe, né, dentro de uma casa. E dali a minha luta já começou dentro da minha realidade, uma realidade que eu nunca aceitei para mim. E desde o início eu sempre visava o empreendedorismo como uma forma de sair daquela realidade. Que nunca passei fome, nunca passei necessidades tão extremas, mas eu sempre tive uma certeza no coração que eu não queria seguir daquela forma. E daí foram acontecendo várias coisas na minha vida e que me trouxeram até aqui hoje. Bom, você já meio que respondeu um pouquinho da minha próxima pergunta, da minha primeira pergunta, na verdade, né? Como foi a sua infância? Como foi a juventude, sendo uma jovem de Ouro Preto do Oeste? Como que foi? Onde você estudou? Primeiro trabalho? Conta um pouquinho o início ali. Quem foi a Alice da infância? Como foi A minha infância foi muito curta. A minha mãe, ela me teve, ela tinha 44 anos, que para a época era algo muito incomum. Então, eu já sofri aquele preconceito, né, que as pessoas falavam que ela era minha avó. Tinha várias amiguinhas da escola que falavam assim: ai, Alice, tadinha de você, a sua mãe te abandonou e essa senhorinha que cuida de você é sua avó. E isso me deixava extremamente nervosa e brava. E pela minha mãe ser mais velha, né, do que as outras mães das coleguinhas da escola, ela me criou em um padrão mais antigo, né? Ela me criou da forma que ela foi criada, né? Não tinha muitas regalias, não tinha muito brinquedo, não tinha tanto apego emocional, né? Essas coisas assim. E eu sempre tive ali no lugar de auxiliar, de ajudar a minha mãe. Então, eu me lembro assim que aos 12 anos de idade eu já comecei a trabalhar. Então, a minha infância, tudo acabou aos 12 anos de idade, onde eu já estava ali em uma posição de colaborar com a minha mãe, tanto nos afazeres de casa, quanto fora mesmo. Era eu que pagava as contas para ela, era eu que ia ao mercado, eu resolvia as coisas para ela. Mas quando você fala comecei a trabalhar, você
Com 12 anos você fazia o quê? Com 12? Eu vendia, né, a revista da Avon, Natura, Hermes e enxovais. Você mesmo vendia? Eu mesma, tinha umas pessoas que passavam lá na casa da minha mãe com um carro cheio de pano de prato, tapete, essas coisas assim, e deixava como se fosse um comodato. Se eu vendesse, eu tinha um lucro, e se eu não vendesse, ele passava dali 90 dias e levava de volta as coisas. Avon, Natura e essas outras coisinhas que eu vendia em nome de uma outra pessoa que era uma amiga da minha mãe, chamada Tia Ivete. Tia Ivete era uma vendedora super famosa da Avon, ela ainda trabalha com isso, e ela me deu essa oportunidade, né? Então, ela me dava as revistas para eu vender, mas quem passava os pedidos, quem administrava essa parte era ela. Então, daí começou a minha jornada com vendas. E você estudou aonde? Qual foi as escolas que você passou por Ouro Preto? Para suas professoras aí que estão te vendo, com certeza. Eu sou suspeita a falar porque eu sou marido dela e eu sou fã dessa mulher incondicional, mas tenho certeza, assim como já tivemos a oportunidade de professoras te encontrar por aí, quais foram as escolas que você estudou? Então, as experiências com as professoras são diversas, né? Eu sempre fui aquela pessoa assim, conversa demais, faz a tarefa, mas conversa demais, tagarela, né? Eram esses os apelidos dados pelos professores. Eu fiz a pré-escola na escola Leãozinho. A minha primeira professora foi a professora Vilma, que eu tenho um carinho muito grande no coração por ela. E depois eu passei a estudar na escola Horácio Carelli, que onde eu tenho as melhores lembranças, né? Lá eu estudei até o 9º ano e aí depois eu fiz um pouquinho no Joaquim de Lima e finalizei no período noturno na escola 28 de novembro, que hoje é o Colégio Militar. Na época só tinha noturno lá no 28. Foi aí que eu conheci ela. Eu cheguei a buscar e levar ela algumas vezes na escola. Isso. E aí eu finalizei lá porque eu já trabalhava no comércio, né? E aí eu tinha que finalizar o estudo à noite. E onde foi o seu primeiro emprego? Assim, formal, além do da Avon, que você já vinha desde de adolescente, mas primeira empresa que você trabalhou em Ouro Preto? Bom, só voltando um pouquinho na história, além de eu fazer essas coisas, a minha mãe era lavadeira. Então, ela me ensinou a passar roupas. Então, eu ajudava ela passando roupas e passei roupas para algumas pessoas na casa. Tem muita gente que gosta de lavar roupa, mas não gosta de passar ou não sabe passar. Então, eu ali por volta dos meus 13, 14 anos, eu passava roupa, cheguei a fazer faxina também e nas vendas. E só depois, com 16 anos completos, eu comecei a trabalhar no Selvas Restaurante, né, ali com o Wellington e com a família dele ali, que foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, que era meio período. De todos os trabalhos que você teve antes da fotografia, quais assim qual foi o que você lembra com maior carinho assim de aprendizado, que você lembra foram as suas melhores experiências de trabalho, de convívio com os seus colegas assim? De todas as empresas que você trabalhou, qual você diria que foi a mais especial para você em termos disso? Eu nunca fixei raízes muito tempo no emprego só, pelo fato de sempre ter essa, vou usar aqui, ganância, né? Uma ganância de querer algo melhor, de querer ganhar mais, de querer aprender coisas novas. Mas, assim, o trabalho que eu mais tive aprendizado, principalmente com o que eu faço hoje, se eu for trazer para a minha realidade hoje, de atendimento ao público, pode ter sido também no restaurante, por ter um volume muito grande de pessoas. Eu trabalhei também em um consultório odontológico, que lá eu via, né, como o meu patrão lidava com os funcionários e com os pacientes, né? Então eu via e eu sabia como deveria lidar com pessoas, né? Quando você se trata com o público, tem pessoas de todas as formas e você tem que ter aquele jogo de cintura para
lidar com diversas situações. E esse meu patrão, ele tinha esse jogo de cintura, esse carinho, essa calma, para lidar com as mais diversas coisas que acontecia lá. Então lá eu tive experiências muito legais também. Como foi começar um negócio de fotografia com o Robson? Vamos lá. Quando eu conheci, você já trabalhava, né, com fotografia, já prestava serviços para os sites e coisas assim. E eu vi um potencial muito grande em você para ser além, né? Como eu disse, eu sempre tive muito essa vontade de crescer, de andar para frente. Diferente dela, não te cortando mais já, diferente dela, eu vim de família de trabalhadores de carteira assinada. Eu não tinha essa visão. Toda vez que a Alice entrava nesse assunto, eu falava, não, amor, tô muito bem, deixa eu trabalhando assim, tá ótimo pra mim. E ela sempre vinha com esses assuntos, não, vamos, e eu tentava cortar ao máximo, porque, de fato, até ela colocar isso na minha mente, ela realmente me mostrar o caminho que dava, e que deu certo, graças a Deus, eu era muito negativo quanto a isso mesmo. E aí houve oportunidade, né? A gente começou a namorar e houve oportunidade que eu pedi para o meu patrão comprar uma câmera, né? Para nós iniciarmos juntos, né? Nós não tínhamos condições, não tínhamos cartão de crédito nem nada. E o meu patrão super topou, doutor Teragibe Félix. Ele foi o financiador, o primeiro financiador da nossa empresa foi o Peragir. Ele aceitou, né, comprar a câmera né, nas possibilidades dele e descontar no meu salário. Então, assim, foi uma confiança mútua, né? Ele confiou em mim, eu confio em você, porque ia tirar do meu salário. E aí nós começamos a fazer ensaios, eram muitos aniversários. Essa a gente comprou já com a finalidade de fotografar o nosso primeiro casamento, Isso, né? Que foi o casamento do Gustavo e da Jacilene. Que eram seus patrões na época. E aí, tinha muita coisa em jogo aí, né? Tinha o meu emprego dele, e foi tudo isso. E eu sempre tive muita fé, eu sempre acreditei muito, sempre acreditei numa força que vinha dentro de mim, que isso ia dar certo, que nós íamos, né, pra frente. Eu demorei a acreditar um pouco, mas realmente eu confiei nela, na verdade. A habilidade inicial era minha, mas eu confiei nas palavras dela que dava certo, e de fato deu. E aí, até então, a minha figura na fotografia era mais como uma incentivadora, como uma financiadora, entre parênteses, auxiliava ali nos ensaios, ajudava com as crianças, ajudava com as grávidas. E aí as coisas foram evoluindo, a gente passou a pegar eventos maiores, até que chegou um momento que eu tive que sair, né, do meu emprego de carteira assinada para auxiliar ainda mais nos atendimentos com os clientes, porque já não estava dando para fazer só à noite ou só nos horários vagos. E aí eu saí primeiro, né, para estar com essa parte ali à frente, conversar com o público, responder clientes, editar as fotos. E aí depois de um tempo, o Robson também saiu do emprego para estar realmente vivendo 100% da fotografia. Esse foi o nosso grande passo, esse foi a nossa grande virada de chave, porque ali nós sabíamos que era só nós por nós mesmos. Hoje em dia existe um movimento muito grande onde as pessoas falam que vamos ser empreendedor, vamos empreender, vamos, né? Mas quando você está, né, em uma empresa, você tem certeza que no final do mês você vai ter um número, né, na sua conta, você vai ter um número nas suas mãos para você honrar os seus compromissos. E quando você passa para o lado de cá, quando você passa a ser empreendedor, você entra negativo e você não tem noção qual é o número que você vai ter no final. Se vai ter cliente, se não vai ter, se as pessoas vão te pagar, se não vão. São uma série de fatores negativos. Foi isso que a gente relutou muito, né? Até tomar a decisão de fato. A gente foi até o último limite para
para chegar a essa conclusão. Praticamente o Robson foi convidado a se retirar da empresa, porque ele já ele já estava ficando maluco, assim, ele não estava rendendo o esperado. Na verdade, eu tenho um carinho, nós temos um carinho muito especial pela equipe Rondon Contabilidade, foi o meu último trabalho, porque de fato eles foram muito tolerantes comigo, né? Por diversas vezes eu fui chamado à reunião para dizer que... Porque lá eu de fato gostava muito de trabalhar lá e realmente tomar a decisão de sair de lá veio assim, para ser bem sincero, até mais deles do que de mim mesmo, igual você falou, porque na última reunião que eu tive antes da gente tomar a decisão de sair, a minha própria patroa, né, a Jacilena, ela falou: Robson, você já tá dando certo na fotografia e você não tá rendendo mais aqui, a gente sente você cansado, você chega cansado, então será que não é o momento de você ver se o seu trabalho, a sua paixão com fotografia não é maior do que do seu salário aqui? E aí eu voltei pra casa naquele dia, conversei com a Alice, e aí a gente juntos... Aí você me perguntou, né, tipo, e aí, eu saio mesmo do emprego, é isso que a gente quer? E eu falei, não, é isso aí, mete a cara, vamos lá, dar a resposta pra E eu sempre ouvi da minha mãe, sempre que você sair do trabalho, deixa as portas abertas. E foi assim que eu tentei fazer lá. Eu falei, né, voltei no outro dia, conversei com a Jacilene e com o Gustavo e falei: olha, eu agradeço demais tudo que vocês fizeram por nós, por mim, né, e realmente eu vou sair, porque eu acho que eu não tô deixando a desejar aqui, e eu de fato posso entregar mais para minha empresa de fotografia, trabalhando o tempo integral. Só que aí eu fiquei por mais 3 meses, porque a função na qual eu exercia na empresa não tinha ninguém capacitado na época, né? E aí eu capacitei, por 3 meses eu treinei, né, o Magno, que eu acredito que esteja trabalhando lá até hoje. Então, fiz a minha parte dentro da empresa e depois eu saí para a gente empreender. E um adendo, né? A gente realmente viveu só com o dinheiro da fotografia, porque com o acerto salarial de lá, nós fizemos a nossa primeira viagem. Que eu falei, não, nós vai pegar esse acerto e a gente vai viajar. E foi isso que a gente fez. Conhecemos um pouco a história agora, do início. Agora conta pra gente, no começo, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram nos primeiros anos de fotografia? Quais foram as dificuldades financeiras que se vocês tiveram, de trabalho, de clientes, de prospectar cliente? Quais foram as principais dificuldades? Se eu pudesse listar 2, 3, quais foram o que mais te deixava aflito, o que foi mais difícil para vocês no começo? Bom, a primeira dificuldade que a gente enfrentou foi de sermos fotógrafos pobres. O mundo da fotografia é um mundo muito requintado, onde as pessoas têm uma ideia de que você precisa ser rico. Talvez por ser um item que não é, né, de extrema necessidade e por ter um valor agregado muito grande pelo que você precisa ter para oferecer. E nós, no início, a gente não comprou nada para nós. Nós não tínhamos moto, nós não tínhamos carro, nós não tínhamos nada, mas nós tínhamos os equipamentos para fazer boas fotos. Só que a pessoa, às vezes, ela nos conhecia através das nossas imagens, através das nossas fotos, que nós achávamos que as nossas fotos falavam por nós. Mas a gente descobriu de uma forma muito triste que não. Que, infelizmente, para muitas pessoas, a gente precisa parecer ser para então ser. Então, a gente não tinha um carro legal para chegar no evento, a gente não tinha uma moto legal, não tínhamos local de atendimento bacana, talvez não tínhamos roupas bonitas, né, para estar bem representados. Então, esse foi o primeiro impasse que a gente teve que quebrar. Não que a gente mudou. A gente continuou sendo as mesmas pessoas porque nós não tínhamos outra saída, né? Nós não tínhamos dinheiro para comprar roupas, nós não tínhamos dinheiro para comprar um carro. Então, a gente, de certa forma, teve que educar o cliente que queria nos contratar. Então, eram 2 funções. Era provar para ele que nós éramos capazes de executar aquele trabalho e provar para ele que, mesmo não parecendo, nós tínhamos estrutura para... Nós éramos capazes de entregar bons trabalhos, assim como os outros também entregavam. Exatamente, que os outros concorrentes na época estavam em um patamar
muito acima do nosso no quesito aparência, Estrutura, né? estrutural, Experiência também, porque na experiência época que a gente começou, também. quem já era, quem estava na atualidade já tinham anos de Sim, carreira, né? exatamente. E falando de mim, a segunda barreira que eu tive que romper foi sim a barreira do preconceito. O machismo. Teve várias vezes de eu estar no nosso escritório e o cliente vinha acertar o casamento e o Robson ainda estava trabalhando no serviço dele. E aí eu falava para a pessoa, né? Não, eu estou ciente que você vai vir passar o valor hoje, assinar o contrato. E aí a pessoa simplesmente olhava e falava assim, ah, não, eu vou esperar um momento que o Robson possa me atender. Aí eu, né, ficava nítido que, meu Deus, por que ele não pagou para mim, né? E já teve outras opções também, outras ocasiões, quer dizer, quando eu assim comecei a fotografar. As melhores fotos, os clientes achavam que vinham de mim, mas muitas vezes eram feitas por você. Eu como segunda fotógrafa, eu consigo, né, pegar uma amplitude, um ambiente, um ângulo diferente. Então, muitas das vezes o cliente amava a foto e aí falava assim, nossa, Robson, você é fera, você arrasou nessa foto e tudo. Às vezes eu e a Alice, a gente só se trocava olhares. E a foto tinha sido eu quem havia feito. Mas eu nunca deixei isso transparecer, nunca fiquei tentando provar com palavras ou discutindo. Eu sempre tive para mim, tipo assim, não, um dia eu vou ser reconhecida, as pessoas vão ter noção que quem fez a foto foi eu e tudo. E daí surgiu a ideia do estúdio. O estúdio sempre foi um sonho meu, né? Uma ideia minha de atender crianças, gestantes e famílias. Pelo fato de... Foi um encontro que eu tive que eu poderia explanar a minha criatividade, eu poderia criar. Os cenários, né, com os acessórios, com tudo mais, que a fotografia de casamento em si não trazia isso, né? Para o fotógrafo em si, criativo igual você, nessa ideia de montar a fotografia de casamento, ela não te traz, porque a gente chega, tá tudo pronto, a gente fotografa que tá lá, né? Realmente. E o evento, você depende de uma junção de fatores para que dê certo. No estúdio, não, né? Sou eu e a cliente. Então, tipo assim, eu tenho total liberdade para fazer as coisas. Hoje, né? Hoje eu tenho total liberdade para oferecer ideias, para montar os cenários, os temas, que é o que trouxe, assim, o meu nome a uma relevância um pouco melhor no universo da fotografia aqui na cidade. E aí houve ainda alguns eventuais, assim, que a pessoa chegou e falou assim, ah, mas não é o Robson que vai tirar minhas fotos? No começo a gente passou bastante por isso. E aí eu falava, não, sou eu quem vou fazer. Ah, mas será que vai ficar tão bom quanto o Robson? Então, assim, se fosse colocar alguma dificuldade que teve no início, foram essas duas dificuldades aí que eu acho que me marcou um pouquinho mais. E que foi aquela água na bunda, assim, que vocês se... E eu, por muito tempo, eu fui muito incentivador da Alice. Eu sempre fui muito lado dinheiro da nossa empresa, né? O lado que queria fazer com que a gente pudesse trabalhar com tranquilidade e não se preocupasse com o dinheiro no final do mês. E eu sempre falei para ela, amor, somos duas pessoas dentro da empresa. Se os dois fotografar, nós teremos 2 faturamentos. São 2 pessoas contribuindo. Ela, não, mas as pessoas gostam de você. Você é que sabe da técnica. Eu não gosto de mexer com flash. Isso aí é pra você, não é pra mim. Eu gosto do jeito de te auxiliar e tal. E eu sempre falava pra ela, não, mas tenta. Gestante era um nicho que a gente fotografava muito pouco, justamente por eu ser homem, né? E, de certa forma, essa barreira hoje, a gente vê que as clientes se sentem extremamente confortáveis com a Alice. E era exatamente essa visão que eu tinha. E aí, depois que ela aceitou e pegou para aprender e foi, e hoje ela eu falo que ela é esse sucesso porque, de fato, eu sou, além de marido, eu sou colega de trabalho dela e eu reconheço isso. E foi exatamente isso, né, que eu falava para ela. E eu enxergava essa profissional que ela é hoje, sem sombra de dúvidas. E quando... Hoje eu já teve situações que eu fui atender o cliente no portão, e aí ele, Alice?
Aí eu falei, sim, pode entrar. Tipo, a pessoa nem sabe quem eu sou, né? E por diversas vezes, como ela mesma falou, e isso chateava muito ela, dos clientes só elogiavam eu, só achavam que o melhor era se visse de mim, e não dava a devida importância que ela tinha dentro da empresa. E por mais que eu sempre dei, né? Porque ela de fato merece, e construímos tudo isso juntos, né? Então o mérito é dos dois. E realmente foram coisas bem complicadas. E temos outras coisas, futuramente a gente conta algumas histórias aí que a gente passou, principalmente nessa questão, igual ela falou, de não ser, no início a gente não ter condição de oferecer a estrutura que o cliente achava que nós tínhamos ao ver o nosso trabalho, né? E a gente já deixou de pegar trabalhos porque a pessoa chegou no nosso estúdio quando era ali na Duque de Caxias, do lado do Rocha Sapateiro, que ela olhou e ela desdenhou do nosso estúdio, né? E falou, não, eu tava só passando. Ela ia lá, ela foi lá para fechar. E aí quando ela viu a nossa estrutura, ela não viu que nós não éramos ricos. Nós éramos, como a Alice falou, fotógrafos pobres. E aí ela não quis fechar com a gente. Existe alguma história que você possa contar aí, engraçada? Conta aquela vez que o bebê deu um peidinho e sujou todo o cenário de... Tem alguma história legal além dessa? Conta essa daí também, mas você lembra de alguma história legal? Histórias emocionantes você tem vivido bastante aqui com as gestantes, né? Isso aí, eu acho muito legal esses conteúdos que você está postando agora das mães e dos pais falarem. Sim, Isso traz muito é uma boa. estratégia que eu trago aí desde o ano passado e que eu quero muito continuar, né? Contando algumas histórias, alguns vídeos. É uma pena não poder registrar de todos, porque é muito trabalhoso, né? Mas de algumas, né? Faz parte do nosso marketing, faz parte de oferecer um conteúdo diferente também, para o cliente não ficar só vendo foto, 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 né? A gente que também consome a rede social, a gente sabe, né? Que vai dando uma hora, a pessoa cansa de ver mais do mesmo. Mas quantas histórias, ainda voltando no quesito fotógrafo pobre, né? Ah, beleza, abriu o estúdio e aí nós tínhamos o mínimo do mínimo para realizar uma sessão. E aí fomos fazer um ensaio de um bebê bem pequenininho e aí a mãe queria fazer fotinho pelada. Beleza. Aí começamos a sessão, o bebê fez um cagaço. Mais um cagaço que foi longe assim, foi um jato. Você segurou ele no colo, assim, Eu tava, né, com a bundinha assim, ele tava distante da parede, sujou a cortina, manchou a parede que não saía, e sujou todos os paninhos que nós tínhamos, né, as mantas, que eram poucos, só tinha aquilo ali, e tipo assim, a sessão acabou por causa de um cagaço. Nossa, a mãe ficou toda sem graça, tadinha. E aí a mãe ficou sem graça, perguntou se tinha que levar os negócios pra ela lavar na casa dela. Eu falei, não, imagina e tal. Você não acha melhor vir outro dia pra gente continuar? Acho que ele não tá bem. Gente, o bebê tava ótimo. Ele só queria fazer um cocôzinho. Ele aliviou ali, né? Mas é que nós Demos azar que ele tava de bundinha apontada pro Mas é que nós não tínhamos estrutura pra continuar a sessão. Então, enfim, acabou por isso mesmo, né? Mas assim... Tem várias histórias legais, várias histórias emocionantes. Hoje, assim, com 12 anos já atendendo, eu tenho oportunidade de registrar a terceira gestação, a segunda gestação, várias vezes que a gente fez o casamento, a gestação, o ensaio, né? Poxa, nós já fizemos aniversário de 15 anos e o casamento da mesma menina. Então, assim... Taina, tá assistindo aí? Né? É muito gostoso você participar da história da pessoa, né? Daquele momento. E a gente falava muito isso no começo, lembra? Será que a gente vai chegar um dia a ser agora essas crianças, a gente fotografar daqui grande, depois fotografar o casamento, e já estamos vivendo isso agora, né? A primeira menininha que a gente fez o acompanhamento dela, que é a Anne, hoje ela tem 11 anos, é uma moça enorme, linda. E hoje eu fotografo o terceiro irmãozinho dela, que vem aqui no estúdio ainda, e é super legal. E falando de histórias legais, eu lembro, assim, muito, muito fresco na memória, que a gente já fez um aniversário, né, de uma senhorinha de 100 anos,
e que ela não foi no aniversário. Exatamente. E foi assim, eu e o Robson, né, não tínhamos o que normalmente fazer. a gente chega e se fotografa aniversariante, né? E aí não tinha aniversariante, e aí tinha as fotos dela, tinha decoração, que era os 100 anos da Era um vida puta de um dela. banner, né? Gigantesco que E tinha. basicamente assim, chegaram lá para buscar a senhorinha e ela falou, eu não vou. Ela morava em outra cidade com um filho, né? E aí ela não decidiu quis ir. que não queria ir para a própria festa. E aí a festa rolou e tudo mais, e a gente fez as fotos das pessoas aleatoriamente ali, dos familiares, e foi isso, né? Enfim. Festa de aniversário que a aniversariante não foi, realmente. Esse ficou para a história. E aí nessa mesma questão da comédia aí, mas uma comédia triste, né? A gente já teve a oportunidade de fotografar um casamento que o padre esqueceu do casamento, coitado. E aí, tipo assim, foi aquele desespero, né? Mas assim... Ele chegou, né? Tudo no final... Deu certo. Deu certo. Mas assim, são coisas que deixam a gente de cabelo em pé, né? Tipo assim, meu Deus, e agora? Eu confesso que eu nunca quero participar daquele casamento que a noiva vai embora. Exatamente. Porque... Ainda não fotografamos um que o noivo pega pra dançar, chacoalhar e cai no chão também. Isso aí não aconteceu. Nossa, socorro, ainda bem, né? E nem caímos, e nem tropicamos no altar ainda. Né? Essas histórias também de a gente cair e derrubar a decoração ainda não temos. Vai para vídeo cacetadas. Na sua visão, o que contribuiu para o sucesso? O que contribuiu para o sucesso e longevidade da sua empresa há mais de 12 anos? Bom, eu atribuo primeiramente a Deus, porque sempre foi feito tudo pautado pela fé e muito trabalho, lógico, mas Deus nos abençoou de uma forma assim extraordinária em cada momento. E quando eu digo extraordinária mesmo, é porque eu sentia a mão de Deus assim nos abençoando fortemente mesmo. A cada investimento que nós fazíamos, que a gente ia vendo o caixa ficar vazio, Deus enviava clientes e mais clientes e pessoas em potencial, e isso foi maravilhoso. E em segundo lugar, nós conseguimos acumular tudo que nós aprendemos, né, nos nossos outros empregos, com atendimento ao público, como gestor, como gerir um funcionário, como gerir uma empresa, como gerir pessoas. Então, eu acumulei tudo isso que eu aprendi e hoje eu aplico de certa forma aqui no estúdio também. Eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade de pedagogia, não atuei, mas é uma outra aba aí da minha vida, da minha história, que eu aplico totalmente aqui no estúdio, com atendimento às crianças, como entender o comportamento delas, como interagir, como entretê-las. Às vezes a sessão fotográfica, ela vai muito além de apenas fotos, né? Há muitas conversas, há choro, há sorriso. As pessoas hoje têm a confiança de contar para mim a história de vida delas, como aquele bebê foi gerado. Talvez ela descobre alguma coisa na criança, ela me conta também. Então, de certa forma, quando eu consigo, eu posso ajudá-las em palavras, em conselhos, ou então dizer, não, fica tranquila que isso aí vai passar. Eu já tive oportunidade de ouvir isso antes e passou, né? E aí a gente vai juntando as experiências, agregando o que é bom, agregando o que faz bem para nós e passando para frente. Então, o atendimento você acha que foi o principal? É o nosso maior pilar, porque até hoje nós não temos uma estrutura luxuosa, né? Nós não mantemos uma fachada, uma estrutura, né, um teto rebaixado, lúcido, nós não temos isso hoje para oferecer para os nossos clientes. Então, o que eu atribuo as pessoas nos procurarem, as pessoas confiarem a nós, os seus sonhos, os seus registros, é o nosso atendimento, é a nossa empatia,
é a forma de que nós tratamos as pessoas igualmente, Porque aqui a né? gente atende desde o funcionário, do patrão, do funcionário Sim, público. a gente nunca teve esse... É. E é por isso que eu disse lá atrás, que a gente não mudou, né, para atender outro tipo de pessoa. A gente fez por merecer através das nossas fotografias, através da nossa posição de estar fazendo um bom trabalho mesmo. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal. Vamos. Alice Pessoa. Como é conciliar a vida de mãe, esposa e empresária para você? Olha, tem dias que é muito difícil. Tem dias que dá vontade de desistir, tem dias que dá vontade de não vir, e tem dias que eu me sinto a pior mãe do mundo, outros dias que eu me sinto a pior fotógrafa do mundo, mas resumidamente eu sei que eu não seria uma boa mãe se eu não fizesse o que eu faço hoje. Eu acho que uma coisa completa a outra, né? Eu não tenho nada contra, né, quem às vezes fecha um pouquinho o trabalho para estar cuidando do lar, para estar cuidando das crianças e sendo feliz assim, tá ótimo. Eu hoje não me sentiria feliz fazendo isso, né? Eu já fiz essa análise comigo mesma desde quando a Aurora nasceu. E eu sinto que uma coisa complementa a outra. Eu sou uma boa mãe, eu sou uma mãe feliz. E eu acredito que uma mãe bem, uma mãe feliz faz o filho feliz, faz o filho crescer saudável, do que eu em casa e não estando feliz. Então, assim, tem os percalços, tem os dias atribulados, mas são coisas que nos fazem amadurecer, tanto como mãe, tanto como mulher, quanto empreendedora. Ontem mesmo, né? Hoje nós estamos gravando em um sábado e daqui 2 dias a Aurora começa a estudar. E ontem foi um dia que eu me senti uma péssima mãe porque nós não tínhamos comprado os materiais escolar dela. E aí, né? Eu pedi para uma outra colega trazer algumas coisas de Paraná. E aí eu senti que eu estava sendo uma péssima mãe de não ter ido comprar, de não, poxa, faltando 2 dias eu não ter ido comprar a mochila e tudo, porque eu estava com a agenda cheia de clientes, cheia de coisas. Mas, por outra forma, eu sinto que também ela só poderia ter o que ela tem, as coisinhas que ela gosta e tudo, também por causa dessa agenda, também por causa, né, desses clientes. E só para constar, né, deu tempo, nós saímos na correria, fomos lá comprar a mochila para ela ir para a escola, né, do gostinho dela e tudo mais. Acordou hoje falando da bolsa linda que ela ganhou. Vai empurrar a bolsa, vai gastar a roda em 2 dias. Mas é isso, né? Tem as correrias, mas também tem os momentos que a gente passa bem juntinhas também. E é isso. Deus dando força aí para nós. E eu tenho certeza que essa é uma pergunta que muitas pessoas já fizeram e é uma coisa que eu e a Alice a gente conseguiu romper barreiras. E como é trabalhar com seu marido? Muito difícil. Muito difícil, minha gente. Pela nossa empresa ter nascido antes do casamento, então a gente foi sócio antes de nos casar. Então foi algo sempre muito misturado, algo muito intenso, 2 cabeças pensando junto, pensamentos completamente diferentes. Nós 2 somos pessoas muito distintas, muito diferentes, caminhamos para o mesmo propósito, porém pensamos diferente, né? A gente tem plena certeza que vamos chegar no alvo, mas pensando diferente, caminhando de uma forma diferente. Então, isso, por muitas das vezes, deu um choque muito grande, que ou a gente se separava no casamento, ou a gente se separava aqui na fotografia. Já a gente chegou a falar isso, E a gente já chegou a falar isso Alice já mesmo. falou, vou sair, não dá, você continua, eu vou fazer outra coisa. Brigas em casa por conta disso, né? E aí a gente chegou em um ponto assim que foi de muita maturidade, que foi o momento que nós separamos as funções. Então hoje a gente vive uma realidade que eu não conheço a noiva que nós vamos fotografar.
É o Robson quem fecha, é ele quem conhece, é ele quem faz a reunião. E eu vou no dia apenas para trabalhar, né, Comigo. com ele. Mas eu sou uma freelancer dele, né? O casamento não é meu, mas o casamento é dele. Então, da mesma forma, aqui no estúdio, as clientes são minhas, né? O estúdio é de forma meu, eu quem administro, eu quem tomo as decisões. Claro que a gente né, pergunta um para o outro, pede opiniões e tudo. Tudo que acontece um com o outro a gente sabe, até porque É, estamos dentro do sim, mesmo a teto gente e se conversa, né? comunica, a gente fala, mas são coisas bem distintas. E a Investimento, né? gente Tudo mais é procura diferente. levar menos coisas para casa. Igual, tem gente que até não acredita. Manda uma mensagem para mim e fala assim: veja isso com o Robson. E aí o dia passa corrido, à noite eu não vou conversar com ele sobre o assunto, Não e aí vai. no outro dia a pessoa me pergunta: e aí, você viu com o Robson? E eu falo que não, a pessoa não acredita. Mas é porque a gente procura não conversar Sobre sobre trabalho. trabalho, sobre clientes em casa, porque a gente acabava brigando, discutindo coisas que não tinha noção nenhuma em Não temos falar computador em sobre aquilo. casa. Não, há muitos anos já a gente tenta chegar em casa, no máximo é olhar as redes sociais ali de trabalho, mas trabalhar de fato não trabalhamos. No máximo que eu faço é responder um cliente. Eu não gosto de deixar ele muito tempo sem responder. No Postar Instagram, no porque o Instagram. WhatsApp O fica aqui, WhatsApp né? fica aqui. Um videozinho que eu posto para aproveitar ali o hype do horário da rede social. Então, resumidamente, eu acho que o empreendedor pequeno hoje em dia ele tem que trabalhar 24 horas por dia, seja pensando ou seja pesquisando, ele Estudando. estudando. A gente está, de certa forma, trabalhando. Eu mesmo tenho meses específicos que eu trabalho 24 horas por dia, que é pensando no Natal, como que vai ser, o que eu vou planejar, o que as pessoas esperam, né, e tudo mais. O que você mais ama na fotografia de família? O que te encanta? Que é a sua princesa? O que te brilha os olhos na fotografia de família? A menina dos olhos aí na fotografia hoje, para mim, é gestantes. É a minha maior paixão, é o que eu gosto muito de fazer. Ainda que eu tenha começado com crianças, com bebês, também amo, né? Gosto muito. Mas hoje, se eu tivesse que escolher entre um e outro, seria com certeza atender gestantes. E claro que as gestantes me trazem crianças, né? E gera todo esse apego emocional também. Nossa, é uma tristeza quando a criança faz um aninho, que eu sei que eu não vou ver mais aquela família todo mês. A gente se acostuma a vê-los, a ver o crescimento. A mãe sempre fala, ai, ficou gripado, nasceu um dentinho e tudo. De certa forma, a gente acompanha como se fosse da família, né? E às vezes a gente vê coisas que a própria mãe não vê. Tipo, meu Deus, como essa criança cresceu em um mês, né? Mas eu acho que o ato de gerar, o ato de engravidar, de ficar ali com aquela criança dentro de si, sentir aquele coraçãozinho bater e eu poder registrar isso é maravilhoso, né? A troca de olhares do pai, né, para aquela mulher que já não é só a mulher dele, mas ela também é mãe do filho dele, é muito gostoso. Os homens geralmente eles não falam por palavras, mas eles falam através de gestos. É uma passada de mão aqui, é um beijinho no ombro, é um olhar lacrimejado, é aquela risadinha olhando para baixo. Hoje eu entendo muito mais dos homens do que das próprias mulheres. Como eu sou mulher, então fica mais fácil entender o universo feminino. E hoje eu entendo muito bem o universo masculino também. Eu criei estratégias para conhecê-los, estratégias para que eles fiquem à vontade na sessão. E com isso eu colho, né, o melhor daquele momento, o melhor daquela cena que eles mesmos estão me proporcionando. Não sou eu quem faço, né? São eles mesmos. A gente só está ali como uma ponte mesmo para registrar aquele momento. Muito legal. E essa questão empresarial é muito, muito bacana. Eu não sou essa pessoa tão com toda esse
essa flor da pele, né, de sentimento, né? Eu sou mais retraído. E eu tive essa sensibilidade, porque eu sabia que a Alice tinha tudo isso. E esse era o que as nossas clientes sentia falta na nossa empresa quando vinha de gestante. Eu sempre falava para ela, faz Alice, vai, eu tenho certeza que as gestantes vão adorar ser fotografada por você. Você só precisa aprender a fotografar, porque todo o resto você já sabe, né? E ela, não, eu não quero mexer com flash, eu não gosto. E eu, ó, você vê ela falando, chega, ela enche os olhos, né? E era exatamente isso que eu tinha certeza, igual eu falo para ela. Ela foi o meu empreendimento mais de sucesso que eu empreendi para que ela deslanchasse e, de fato, virar essa incrível profissional que ela é. E hoje eu vejo os depoimentos das clientes dela, quando ela vem me mostrar, né, de primeira mão, os áudios que as clientes mandam para ela, eu até brinco, né? Eu falei, eu não recebo esses feedbacks, eu não tenho esses recados, né? Porque, de fato, o meu trabalho é outro, a forma que eu desenvolvo meu trabalho é de outra forma, e eu admiro muito isso, né? E fico feliz também que as nossas clientes podem consumir isso da nossa empresa através dela. E eu tinha certeza que ia ser assim mesmo. Parabéns. Obrigada. Qual foi o momento mais especial que você viveu como fotógrafa? Você lembra? Tem alguma coisa assim que você pode contar? Eu tenho um. E que Olha, foi através de você, mas eu tenho certeza que foi um momento que marcou para nós e para nossa empresa. olha, específico assim, eu acho que não foi um momento só, mas foi um assim, a partir de. Sim. E aí eu tive noção que as clientes realmente estavam gostando do que eu estava fazendo. Quando a agenda começou a ficar, né? Por exemplo, estamos em janeiro, a cliente falava para me marcar em agosto. E eu falava, poxa, né? Foi daí que deu aquele start. E também outros momentos muito legais que eu tive foi quando a cliente me mandava uma mensagem, cliente mesmo, pessoas que eu não conhecia, dizendo, Alice, eu estou grávida, eu descobri ontem, eu quero fazer as minhas fotos com você. E aí eu pensava assim, poxa, será que eu mereço? Às vezes nem as pessoas do hall familiar dela ali, os amigos, sabia que ela estava grávida. E ela já estava pensando nas fotos e fazer essas fotos comigo. Isso é muito especial, vai muito além do financeiro, vai muito além de dinheiro na conta, sabe? Isso é você realmente pertencer a um sentimento diferente, pertencer realmente a uma pessoa realmente reconhecer que você faz algo diferente. Mas fala pra mim, qual que foi o... Pra gente foi a questão da Kellen, né? Como você ter fotografado a gestação da Kellen, que trabalhou pra gente aqui. Sim. Porque a gente sabia do desejo no coração dela de ser mãe, né? E ela vivia as nossas clientes aqui, vendo ser mãe, Sim. clientes jovens, clientes, né, com mais idade, casadas, não casadas, e ela compartilhava aqui com a gente, né? Sim. Pô, eu sou casada há tantos anos, né? Fiel a Deus e Ah, quando ela saiu da nossa empresa, que ela teve a primeira gestação, e quando ela veio fotografar mesmo, ninguém conseguiu segurar aqui a emoção de estar registrando o verdadeiro sonho dela, que era ser mãe, né? E esse momento para mim foi muito marcante pela pessoa que ela era, né? A importância que ela tinha para nós como amiga e ex-colaboradora. Foi um momento assim que muito especial. Eu tenho certeza que era uma responsabilidade gigantesca nas suas mãos de registrar esse momento que para ela era inesquecível. sim. Era um sonho da vida dela, ela entregou para você, que era registrar aquela primeira gestação, e depois veio outra. Sim. Deus foi maravilhoso na vida dela Sim. também. E foi muito legal isso também. A Kellen, ela teve alguns abortos, né? E eles passaram até por um processo de adotar um bebê e depois ela ficou grávida. E sim, foi uma experiência maravilhosa. Foi um dia que eu chorei muito. Nós choramos muito, porque ela vivia todo aquele momento, toda aquela mágica aqui no estúdio. E ela tinha vontade que fosse ela um dia, né? E foi, assim, extremamente prazeroso fazer esse momento com ela. Realmente foi muito bom. Como você enxerga o mercado de fotografia de família atualmente?
Eu acredito que seja um mercado próspero, um mercado que tende muito a crescer, muito ainda as pessoas a entenderem o real motivo de estarem sendo fotografados. Eu vejo que ainda algumas pessoas, alguns clientes, não entenderam o real motivo, o porquê fazer um ensaio fotográfico. E eu vou falar o que não é o motivo para que fique mais claro das pessoas entenderem. Você não faz um ensaio fotográfico para postar no Instagram. Você não faz um ensaio fotográfico para mostrar para alguém ou simplesmente por fazer. Você faz um ensaio fotográfico para que os seus filhos vejam você. Hoje em dia tende muito a essa questão da estética, né? As mães vêm trazer os filhos para fazerem fotos e eu falo, mãe, vamos fazer uma foto com seu filho? Pai, vamos fazer uma foto com os filhos? E ela diz, não estou produzida, não estou arrumada. Eu entendo, né, a necessidade que nós mulheres temos de estar com cabelo legal, de estar com uma maquiagem. Só que os nossos filhos, as pessoas que nos amam, vão querer nos ver de qualquer forma. Daqui 50 anos, essa criança, esse adulto até então, vai pegar essa foto e ele não vai querer saber se a mãe dele estava maquiada ou penteada ou não. Ele vai querer ver a mãe dele nessas fotos. Exatamente. Porque a foto, ela só tem importância quando as pessoas não estão mais daquele jeito, não estão mais presentes naquele lugar, né? Os filhos se vão, né? O ninho vai ficar vazio, e aí você vai ter o quê? Você vai ter fotos para você relembrar, você vai ter vídeos para você reviver aquele momento que um dia foi registrado. É muito importante a estética, é muito importante ter aquela foto bonita, aquela foto posada, aquela foto bem produzida. E isso eu não estou trazendo aqui só para o estúdio, mas que também as pessoas repliquem em casa, façam fotos em casa, revelem essas fotos, coloquem essas fotos no papel, né? A gente coloca muita fé, a gente coloca muita coisa no digital, né? As pessoas estão perdendo o amor pelas fotos impressas, né? Pela foto no papel, dentro do albinho, que ela possa ver dali 100 anos. Eu por diversas né? vezes, a gente, domingo à tarde, nós pegávamos aqueles albinhos da Kodak para ver. Sim, Era foto de nós brincando no quintal, fazendo careta, foto de Natal, que era o sim, que a minha mãe mais investia, ela comprava aqueles filmes de 36 poses para tirar foto no final de ano. E aquilo era incrível. A gente ficava ali no domingo de tarde tomando um cafezinho com bolacha de maisena e chá. né? E folheando e vendo, olha, isso aqui era tal ano, que ano que nós Exatamente. tirou isso aqui lá na casa da tia? Ah, foi tal ano. Isso porque hoje é tudo postado, né? As fotografias elas têm validade apenas de post. Postou, Exatamente, acabou. exatamente. E o real motivo que a gente trabalha com isso, o real motivo que as pessoas precisam se ter no coração de fazer as fotos é ter essa recordação para sempre. É ter essa recordação no papel para que outras gerações vejam. Porque hoje a minha filha tem 6 anos, eu estou vendo ela com 6 anos. Mas quando ela tiver 20 anos, eu vou querer revisitar essa memória, eu vou querer revisitar esse momento que ela tinha 6 anos. É a mesma coisa da barriga da gestante. O bebê vai sair dali, ela não vai estar mais gestante. Ela pode ter outras 10 gestações, mas todas são diferentes, todas são de filhos diferentes, são experiências diferentes, momentos diferentes, e é muito gostoso ter esse registro para guardar. E quais são as novidades, as ideias que você pretende trazer aí para os negócios dos próximos anos aí, para o estúdio? Segredo. Aprendemos a guardar segredo aqui. Bom, as novidades são, eu quero me dedicar esse ano ainda mais para os ensaios femininos, ensaios de aniversário feminino, ensaios mesmo para marcar uma data marcante para a mulher. Não vai ser um ensaio sensual, vai ser um ensaio realmente feminino, mostrando a mulher como ela é, através de um olhar, através de um movimento, mostrar a feminilidade mesmo da mulher.
e continuar o que vem dando certo e dando algumas pinceladas de ajustes, né? Que são os ensaios Smash the Cakes, que nós já viemos fazendo também, de uma forma muito real. Eu trabalho, né, da forma que não usamos fundos fotográficos, né? Tudo que as pessoas veem na foto, geralmente, realmente foram produzidos manualmente, né? Sou a Pamela, né, que é a minha assistente, a minha braço direito no estúdio. Ou Então, eu, né, que construí. você que constrói o pesado, né, quando se envolve serrote e furadeiras. Exato. Então, assim, é tudo feito. Os balões são todos realmente enchidos para aquela sessão. O nome da criança é realmente feito manualmente. Toda a estrutura cenográfica. Então, eu gosto de oferecer isso. Eu gosto da criança estar realmente no seu mini aniversário. Não só um fundo atrás, né? O que seria muito mais barato, o que seria muito mais prático, mas não é isso que eu quero oferecer. Então, quero trazer novas tendências, quero trazer o que está bombando aí fora, né, no mundo da fotografia. E continuar também com as gestantes, executando um trabalho mais clássico, executando também os trabalhos com cenários. Hoje eu atendo gestantes clássicas que querem algo fundo branco, algo sem muita informação, e também tenho gestantes que gostam de ousar, né? Gostam de ter um fundo, gostam de ter uma ideia diferente, e eu também gosto e quero estar preparada para oferecer isso. E a outra novidade é o que eu já venho apresentando, que são os vídeos. Vai ter vídeos meus dando informações sobre a fotografia, sobre o meu trabalho. Vão ter vídeos dos próprios clientes também, né? Sempre que eu puder, sempre que encaixar, né, na agenda, eu estarei fazendo essas coisas também. Show. Qual que é o seu sonho como profissional? Qual é o seu próximo sonho a realizar como profissional? O meu próximo sonho a realizar como profissional é construir o meu próprio estúdio. É ter o estúdio RA Fotografia do zero, né? Pensado por nós, planejado por nós, cada parede, cada buraco, tudo, né? Da forma que eu sempre sonhei. O sonho já nasceu no meu coração, já está no coração de Deus também. Já tem o endereço? Eu creio nisso, já tenho o endereço. Falta só se concretizar realmente, mas eu acredito que em poucos anos esse sonho vai ser realizado. Amém. E trabalharemos para isso também. Como que você busca se atualizar e inovar? Como que é a Alice estudando? Como que é a Alice pesquisando? O que você, geralmente, como que é essa sua... O que você busca fazer para estar sempre atualizada, entregando novidades, coisas que estão atuais? Como que você faz? Sem muito spoiler, né? Sem muito spoiler. Bom, eu posso contar uma pequena história? Claro, fica à vontade, o espaço é seu. Esse ano que passou foi um ano bem atípico, assim, né, dentro de mim. Foi um momento de se reinventar, aquele momento que você levanta desanimado e tudo mais, mas tem que continuar. E dentro disso, eu sou uma pessoa muito organizada. Todos os anos, em agosto, setembro, eu já tenho o cenário do Natal pronto na minha cabeça e nos desenhos. Eu desenho. Né? Então, eu tenho todos os natais desenhados, cenário por cenário, coisa por coisa. Claro que é um desenho que só eu entendo, né? Verdade. Que eu já e às vezes entender, eu faço as outras pessoas entenderem, né? Porque preciso de ajuda para executar. Mas eu faço desenhos. E esse ano, né, em outubro, eu não tinha a ideia do Natal. E já sofrendo pequenos ataques cardíacos, né? Porque alguns clientes mandando mensagem: oi, quero marcar meu ensaio do Natal, e aí, a agenda do Natal, e aí, que cor que eu vou comprar roupa para mim pro Natal? E aquilo tudo na minha mente, e eu simplesmente não tinha uma ideia pro Natal. Eu não queria fazer nada do que eu já tinha feito,
E eu também não tinha uma ideia, eu não queria copiar de nada, eu não tinha nem inspiração para realizar. E aí houve então um momento que eu tive que fazer uma viagem, né? E aí a caminho dessa viagem eu falei assim, Deus, me dá uma inspiração, me ajuda. Eu preciso de uma ajuda, pedir para Deus essa ajuda. Porque você sempre monta um cenário diferente e o clássico, né? O clássico a gente já tem em mente o que vai fazer. Sim. Essa inspiração você queria para montar esse cenário diferente que O você diferente. busca todo ano, né? Aham. Sim, exatamente. E aí, beleza, falei isso com Deus e segui na viagem. E aí, em uma outra oração com Deus, me veio na cabeça Disney. Só assim, Disney. E aí eu contatei com a nossa decoradora e tudo, falei com ela. E aí ela achou legal a ideia, tinha até coisas para contribuir com a decoração. E aí eu falei assim, Deus, mas eu quero mais 3 confirmações. Se é isso mesmo, se é o Senhor que está falando comigo. E aí, beleza. Chegamos lá para pegar o voo. E aí tinha o avião da Gol, do Chico Bento, o avião. E estava no portão que nós íamos embarcar. E aí eu até chamei a Aurora, mostrei o avião e tudo, que é todo temático, é lindo o avião. E aí, beleza. Aí as horas passaram, o mundo girou. Quando a gente foi chamado para o nosso portão, o avião do Chico Bento não estava mais lá. E aí nós já não pegamos aquele lugar que a gente pega convencional para entrar dentro do avião. A gente foi por terra. A gente caminhou. E quando eu avistei o nosso avião, era qual avião? Era o avião da Disney. Quem está ouvindo pode chamar isso de coincidência, pode chamar isso do que for, eu chamo de Deus. E eu tinha certeza que essa já era uma resposta de Deus para as minhas orações. E aí, beleza. Era um avião da Margarida, todo decorado, cheio de coisas da Disney dentro. E aí, dentro do avião, tinha mais uma série de detalhes que só enxerga quem tem uma mente pronta para estar vendo essas coisas. Outras pessoas passaram batido. E aí o piloto foi e falou aquelas coisas tudo que eles falam, sejam bem-vindos. Aí ele falou, este é o nosso avião decorado, temático da Disney, só existe um. Olha só. E tal. E um detalhe muito legal é que é um avião grande. Não era o avião do porte que geralmente vai naquele aeroporto. Sim. Tanto é que ele estava mais distante. Porque eu acho que ele não sabe, não estava ali não estava no planejamento do aeroporto aquilo acontecer. Beleza. Entramos dentro do avião, fizemos a viagem, e aí chegando lá, eu fui em uma loja que eu gosto muito, que nós já havíamos comprado lá outras vezes, e fomos até essa loja de decoração. Quando eu cheguei na frente da loja, era tudo da Disney. Tudo. Bola da Disney, árvore da Disney, balão da Disney, tudo. Todos os personagens da Disney. A loja não tinha mais nada. É uma loja gigante, enorme e tudo Disney. Tinham outras lojas maravilhosas nas laterais. Mas a que eu escolhi para ir, a que eu coloquei no Uber para ir, era esta loja. E aí, a todo momento, eu tinha aquela confirmação, sabe, do Senhor no meu coração, que realmente eu estava no caminho certo. E aí, peguei o carrinho, fomos comprar algumas coisas e tudo. E aí, a Aurora falou para mim, mãe, a gente podia comprar uns Divertidamente. Aí eu falei, aqui é o lugar, né? Com certeza deve ter, porque eu achava que o Divertidamente era da Disney, só que não é. Enfim, gente, é um mundo muito complexo. E aí, eu entrei no site da loja e tudo, e nisso, a Jaqueline Araújo, que faz decorações de Natal, também queria o Divertidamente. E aí, eu tinha mais uma para poder achar. E aí, no site da loja constava que tinha, e aí eu fui procurar na loja física, né, onde eu estava. E aí, procurei, não achei. E aí, fui até uma funcionária da loja
e falei, moça, eu queria procurar um Divertidamente, que eu vi aqui no site que tem. Eu queria que você achasse para mim, é possível? Ela levantou, olhou para mim, e o povo lá de São Paulo, eles não são muito de conversar com vocês, não tem tempo. Na 25 né? é Quem correria, já foi né? na 25 de março, quem já foi na metrópole. Literalmente, eles não têm tempo Eles não têm tempo para você. E lá, literalmente, você é só mais um. Lá não tem Se você não quer, tem outro. não tem esse negócio de atendimento, de tratar bem. Lá não tem disso. Você é só mais um. Você quer. Você não quer, meu filho, vai embora. É desse jeito. É desse jeito. E aí a mulher se levantou, olhou nos meus olhos e falou assim, moça, então, só tem disponível no site, estava aqui até ontem. Porém, nós tivemos que retirar tudo da Pixar, dos outros, porque hoje nós vamos receber aqui na loja o representante da Disney. Então, voltando lá nas 3 confirmações que eu tinha pedido, estava aí a terceira. Ela não precisava ter falado isso para mim. Ela não precisa. Ela poderia ter falado assim, não tem. Pronto, como todos eles lá fazem com a gente. Mas ela levantou e justificou. Ela levantou e justificou que o representante da Disney ia visitar a loja e por isso não podia ter nada. Então, por isso tinha tanta coisa, né, da Disney. E aí, essa foi a primeira inspiração, né, do nosso Natal. E aí a gente chegou, colocou tudo. E nisso lá, eu vi uns outros insights também. E essa é uma história muito legal que eu tô contando aqui para você. Eu acho que eu nem tinha contado ainda como esposo, com né? Esse detalhe de riqueza. Com esses detalhes. Não foi um cenário 100% Disney, porque tem outros personagens também que a gente colocou, que é querido pelas crianças. Mas a ideia principal, o coração daquele cenário foi isso. E foi um sucesso. Quem eu queria que amasse, amou, foi as crianças, amaram, piraram naquela árvore. E outros métodos que eu tenho para ter a criatividade, além de contar com Deus, é assistir filmes, ver a iluminação que está entrando naquele filme, que aquele roteirista usou, né? Aquela fotografia do filme, como que é a luz, como que está entrando, de que lado está vindo, se tem alguma coisa iluminando o cabelo, se não tem, a cor, né? Isso tudo ajuda muito. Filme de criança, tem muita coisa, tem muita riqueza, né? E assistimos muito filme, porque você tinha um cenário para montar. Exatamente. Eu assisto filmes específicos também. Às vezes eu tenho uma ideia, o cenário é da Frozen. Eu vou lá e assisto o filme da Frozen, vejo detalhes, vejo o que passou batido, porque se você só jogar na internet, vai vir só o básico, vai vir só o que você já imaginou mesmo. E já vem imagem pronta. E a gente precisa gerar a imagem que ainda não está pronta. Exatamente. Agora, para a gente ir para o final, qual um breve conselho para você que você daria para quem quer começar na fotografia hoje? Um conselho que eu daria é: não desista, seja autêntico, seja você mesmo. Acredite naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Peça a direção de Deus. É isso, vá em frente. Porque coisas ruins vão acontecer, o mundo vai conspirar contra, porque o mundo é injusto mesmo, justo só Jesus, o resto não é. Mas a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, tem que correr atrás dos nossos objetivos, que vai dar certo. O meu conselho é esse. Seja você mesmo, confie no processo que vai dar certo. Top. E agora, mensagem final. Se despeça do pessoal. Obrigado por você ter vindo até aqui. Foi um prazer conversar com você. E dê tchau pro pessoal aí. Gente, muito obrigada. Espero que tenham gostado aí da minha história. Foi bem resumida. A minha história daria um livro, daquele que ninguém lê, mas daria um livro. E estou muito feliz em estar aqui inaugurando esse projeto. Desejo sucesso, Obrigado. Desejo chuvas de bênção, que dê tudo certo, que cada pessoa que venha aqui venha agregar, venha ensinar muitas coisas para nós que iremos ouvir. E muito obrigada para você que ficou até aqui nos ouvindo.
E fica coladinho que eu tenho certeza que o Robson vai trazer muita coisa legal, muita gente bacana aqui, que vai talvez despertar alguns sonhos no seu coração. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Não se esqueça, se você está vendo esse vídeo no YouTube e chegou até aqui, se inscreva se você ainda não for inscrito para acompanhar tudo. Se você é da região de Ouro Preto, Rondônia, esse projeto é justamente para a gente valorizar quem é daqui, quem faz a nossa região crescer. Meu desejo de fato é trazer pessoas que têm história, têm construir uma trajetória profissional, de carreira, religiosa. Tem muita coisa para a gente assim, tem muita coisa para a gente ver por aqui. Espero que eu consiga trazer tudo do melhor para vocês. Até a próxima. Não esqueça, se gostou, deixa o seu like. Tchau, tchau. Compartilha também. Beijo!